você é machista, o Eu sou. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Natuza, pelo amor de Deus. É isso? Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Essa impressão, candidato, Mas que a eu não mulher tô- não mas eu- sabe. Deixa eu Natuza, só com todo respeito. concluir. Eu juro, É que eu você não juro deixou que o concluir. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de julho agora, de 2026, mostram que o Missão tinha mais de 90% de filiados homens e menos de 10% de filiadas mulheres. As mulheres são maioria do eleitorado. O que da sua mensagem não está chegando ao eleitorado feminino? Por que não está chegando, segundo esses dados do TSE? Isso se reflete em algum grau na nossa militância também. Isso reflete em algum grau na direita jovem, não só no Brasil como no mundo. A direita jovem costuma ser mais masculina, assim como a esquerda jovem tende a ser mais feminina. Isso não é nem opinião minha, isso são estudos internacionais que mostram isso. É natural da dinâmica das redes sociais. Conforme as idades avançam, meu grupo é muito jovem. Quando eu vou pegando, por exemplo, a distribuição de mulheres mais velhas e homens mais velhos que nos apoiam, já é mais equânime. Existe uma questão de militância jovem, que são as pessoas que se filiam, é um militante mais quente. É óbvio que eu não fico feliz com isso, porque eleitoralmente, inclusive, não faz sentido, é ruim pra gente. É ruim pra criar candidatos. Agora, dentro do nosso universo, a gente precisa entender, ser uma mulher candidata é muito difícil. A Amanda, que é minha coordenadora de campanha, o que a Amanda já sofreu? Invadiram a casa dela, sequestraram a mãe dela, atacaram ela, fazem montagem de IA dela pelada. Dentro do nosso universo, ser uma candidata, os ataques que a gente recebe de esquerda a direita são muito pesados. E isso afasta as mulheres da atividade política, mesmo. Então, construir, inclusive, um grupo de meninas que vão ser candidatas, necessariamente é mais difícil. Tanto que o padrão das nossas candidatas costuma ser mais velho. Mesmo que a gente é um grupo jovem. Porque as mais novas ficam inibidas. Porque a porrada que vem em rede social é muito pesada. E aí, entrando, inclusive, o Jonathan Haidt fala muito disso, é um autor que eu gosto. Ele fala da ansiedade que existe por conta das redes sociais. As mulheres são mais afetadas por depressão e ansiedade por conta do uso das redes do que os homens. A mulher jovem da geração Z, que é minha geração que eu sou talvez dominante, meu grupo político seja nesse bloco, a mulher da geração Z está muito ansiosa. Então, nesse sentido, o caminho da política dá gatilhos ainda maiores de ansiedade nela. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para acolher melhor e trabalhar melhor. Mas lógico que eu não gostaria de ficar nessa situação, de maneira alguma. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. Você é machista, o Eu sou. Então me chama, eu sou. Porque certas coisas tem que dar o nome aos bois. Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro? Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem e mulher, e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos do direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar um o que exemplo. isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade para o cometimento de crime. O que eu quero dizer? A figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência faz falta inclusive, para menino e para menino, mas especialmente para o menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor acabou de mostrar. O senhor estava bastante à vontade ali. E no Lógico que eu tô à vontade. E no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor, de fato, discorda Mas você desse... viu esse momento?
Eu vi todos A gente os viu momentos. todos. Perfeito. Então, Eu vi todos. Eu só queria, só para Perfeito. concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Natuza, pelo amor de Deus. É isso? Não, eu queria falando, entender. o maior culpado é o homem. E isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai Exato. educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a eu não mulher tô, não mas sabe. Eu, Deixa eu tá, só, Tuza, deixa eu todo só respeito. concluir, eu juro. É que Eu você não juro que deixou isso... concluir. Não, eu vou deixar o Então senhor deixa, concluir. então... É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação de seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Sim. Só para não ter confusão disso. Então, sim, o meu ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que o que eu estou falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. A minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei que você pode balançar a cabeça com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. A questão central se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias monoparentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas quando entenderam o senhor diz, eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que, inclusive, a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, candidato, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra mulheres nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem para você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso.
O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar e o que eu trato como programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui se eu machuquei, eu passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu estou defendendo aqui está certa. E é isso que importa.